vídeo de hoje você vai entender os 3 principais motivos para você comprar criptomoedas. Eu sou Luiz Voitas, sou especialista em finanças e investimentos e há mais de 4 anos ajudo as pessoas a investirem melhor o seu dinheiro. É fundamental que você veja esse vídeo até o final para entender esses 3 motivos, o porquê você deve colocar um pezinho aí no mundo das criptomoedas, porque graças a essa decisão há 4 anos atrás, quando eu comecei a minha carteira de criptomoedas, eu consegui garantir uma rentabilidade de mais de 500% ao ano. Se você está cansado já de ouvir falar sobre Bitcoin, criptomoeda e não entende o que é, como funciona, se vale a pena investir, fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença dentro dos seus investimentos. A primeira razão que você deve levar em consideração é a descentralização, ou seja, o Bitcoin, o Ethereum, todas as criptomoedas, elas não respondem a nenhum banco central, a nenhum governo, elas são descentralizadas. E por que isso é tão importante? Ainda mais nos dias de hoje, A gente pode inclusive utilizar como exemplo o conflito que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, os ativos financeiros, as moedas desses países praticamente perderam todo o seu valor. A gente tem, por exemplo, no Brasil, uma situação inflacionária muito grande, decisões políticas que às vezes não são as melhores, isso influencia a moeda, Então a moeda do Brasil hoje, o real está muito desvalorizado. Então, tudo isso acontece por quê? Porque essas moedas, o euro, o real, o dólar, enfim, todas as moedas tradicionais hoje, elas são centralizadas, ou seja, elas respondem a um banco central, a um governo, a políticos que numa canetada podem tomar decisões e vão afetar a performance dessa moeda, seja para cima ou para baixo. O Bitcoin, o Ethereum, as criptomoedas não sofrem isso, tá? Por serem descentralizadas, não respondem a nenhum banco central, não respondem a nenhum governo. Então, por isso, os criptoativos, a gente pode dizer que eles estão, de certa forma, blindados. O segundo motivo é a segurança. E a segurança, ela vem principalmente da tecnologia do blockchain, O que é o blockchain? O blockchain é a tecnologia, talvez hoje mais avançada aí, utilizada no mundo de transações monetárias, que foi implementada com sucesso pela primeira vez há mais ou menos 12 anos atrás, justamente no surgimento do Bitcoin, tá? Então, o blockchain nada mais é do que uma rede de blocos onde todas as transações ficam registradas. Essas transações, elas são imutáveis, não tem como falsificar nenhum tipo de transação dentro da rede blockchain. É o sistema mais seguro que existe, tá? São os próprios usuários, chamados mineradores, que fazem a regulação, fazem a manutenção desse blockchain, deixando cada vez mais seguro. Então, há 12 anos atrás, quando essa tecnologia foi implementada e o Bitcoin foi criado, isso já era muito seguro, mas ano após ano, com o aumento da tecnologia, o aumento do número de mineradores, essa segurança ela vem aumentando cada vez mais, tá? Então, hoje, tranquilamente, a gente pode dizer que a rede do blockchain é o instrumento mais seguro aí no quesito de transações monetárias. Por isso, Bitcoin, Ethereum, criptomoedas em geral têm muito mais segurança do que outros ativos. E o terceiro motivo qual é? É a convexidade. As criptomoedas, elas têm a característica da convexidade, Então, lembram como que é a linha da convexidade? O que isso significa? Imagine que você investiu R$100, que você comprou R$100 em Bitcoin. Esse investimento a gente chama de convexo, ou seja, se ele cair, o máximo que ele pode acontecer é chegar a zero. Você não vai ficar devendo dinheiro, não tem como ir abaixo de zero. Então, o máximo que pode acontecer caso você invista R$100 em Bitcoin ou qualquer outra cripto é esse investimento chegar a zero. Porém, esse investimento é convexo, E na linha da convexidade, ela não tem um limite para onde pode subir. Então, esses R$100 ele pode virar 200, ele pode virar 1.000, ele pode virar 100 mil, enfim, não tem limite. Esse investimento, essa característica de investimento convexo é uma das qualidades mais atraentes aí das criptomoedas, tá? Então, relembrando, descentralizado, seguro por conta da blockchain
e convexo, tá? Essas três características, elas englobam aí a grande maioria das criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum, tá? Por que eu tô falando sempre entre Bitcoin e Ethereum? Porque essas são as duas moedas mais consolidadas do mercado cripto, tá? E como é uma coisa que eu sempre prego para todos os meus alunos, cautela. Se você ainda não conhece muito bem as criptomoedas, e eu vou dar aqui uma dica extra muito importante, tá? Mas eu já digo aqui para você, comece pelas principais, comece pelo Bitcoin, comece pelo Ethereum, são as duas mais consolidadas, tá? E para fechar, pessoal, né, além dessas três dicas, o que eu quero deixar aqui para vocês? Uma dica extra aqui para que vocês possam de fato fazer da melhor maneira, tá? O que eu sempre ensino para os meus alunos é a questão de você montar uma carteira de investimentos, ou seja, nunca coloque os ovos numa só cesta, né? Qualquer pessoa, não importa se ela seja mais agressiva, se ela seja mais conservadora, seja moderado, todo mundo deve ter uma carteira de investimentos. Nessa carteira de investimentos tem renda fixa, tem ações, tem fundos de investimento, fundos imobiliários, enfim. E eu recomendo sim que todo mundo tenha um pedacinho de criptomoedas, tá? Então, caso você deseje começar a investir em criptomoedas, em Bitcoin, Ethereum, não direcione mais do que 5% do seu patrimônio, tá? Comece com cautela, isso é fundamental, porque essas criptomoedas, elas têm esses três grandes pontos que eu destaquei aqui no vídeo para vocês, né? Descentralização, segurança, convexidade, porém, elas têm um ponto que a gente pode chamar de negativo, que é a questão da oscilação, da volatilidade, tá? Por serem ainda ativos muito novos e sofrerem às vezes com especulação, esses ativos acabam tendo oscilações muito fortes, tá? De 10, 15, 20% em um dia, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Então é algo ainda muito novo, tá? Por isso muito volátil, oscila bastante, por isso no máximo aí para você começar com 5% do seu patrimônio, tá? E um outro ponto também, pessoal, é o seguinte, eu gosto de fazer a seguinte analogia. O que está acontecendo nos dias de hoje com as criptomoedas é a mesma coisa que aconteceu com a internet lá nos anos 80. Quando surgiu a internet, por exemplo, muito se especulava do que ia ser a internet, como as pessoas iam conseguir usar, né? Mas ninguém imaginava que esse aparelho aqui, né, que é um celular, que inclusive é através de um celular como esse aqui que eu estou gravando esse vídeo, e provavelmente você está assistindo esse vídeo de um celular muito parecido, né? Lá nos anos 80 ninguém imaginava que isso aqui iria ser possível, né? Então muito se especulou, mas poucas pessoas tinham certeza do que ia se tornar a internet. Com as criptos nesse momento está acontecendo a mesma coisa. Então existem muitos gurus aí do Bitcoin, do Ethereum, das criptos, que têm certeza que, não, essa vai ser a nova moeda, as pessoas vão parar de usar dólar, euro, enfim, existem muitas especulações, mas ninguém de fato tem certeza sobre o que vai acontecer. Por isso, o que eu recomendo que você faça? Assim como eu faço e assim como lá nos anos 80 as pessoas não sabiam o que era a internet, mas mesmo assim, quem pôs um pezinho, por exemplo, nas ações da Microsoft, nas ações da Apple, lá nos anos 80, ganhou muito dinheiro. Dessa mesma forma, eu recomendo que você ponha um pezinho em criptomoedas, mesmo a gente não sabendo de fato no que ela vai se transformar, mas uma certeza a gente tem, não tem mais volta, tá? As criptomoedas não vão deixar de existir, pelo contrário, elas vão se transformar ainda em algo muito maior que a gente nem consegue imaginar. Por isso, coloque o pezinho lá com cautela, faça boas escolhas, é importante que você utilize boas corretoras, tá? Eu posso recomendar duas corretoras para você, a Binance e a Bitcoin Trade, tá? São as que eu uso. Fique atento com relação a isso e se exponha ao mercado de cripto, que vai fazer toda a diferença na sua carteira de investimentos. Curtiu essas dicas? Deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários sobre qual criptomoeda você quer saber mais, que aí eu vou gravar um vídeo pra gente entrar a fundo no detalhe, tá? E para finalizar, pessoal, o seguinte, tem um recado para vocês. Se você entendeu esses três principais motivos para você comprar cripto, se você entendeu que você vai fazer com cautela, mas ainda tem dúvidas do entendimento de como é o funcionamento do mundo das criptos,
como que funciona a mineração, enfim, como que é dado esse valor, né? Um Bitcoin chegou a valer 360 mil reais, né? Como que isso é possível? Então, se você quiser entender os detalhes disso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa participar de uma aula 100% gratuita, onde a gente só vai falar a fundo sobre criptoativos, tá? Vamos falar sobre criptomoedas, sobre NFTs, né, que tá tão em alta também. Enfim, a gente vai dar uma olhada em todo o universo cripto, tá? Essa aula é 100% gratuita, mas tem vagas limitadas. Então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo que você vai receber as datas, os horários, enfim, para que você possa participar dessa aula 100% gratuita. Muito obrigado mais uma vez, meus queridos, por acompanharem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.